De número 11. Eu gostaria que vocês prestassem muita, mas muita atenção em tudo que for falado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga após mim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh glória, podemos assentar. Sejam todos bem-vindos. Essa é a casa que o Pai preparou para reunirmos e adorarmos a Ele. Aleluia. Quero dizer para vocês que eu tenho um chamado, e por causa desse chamado eu estou extremamente comprometida em pregar a verdade para vocês. Eu tenho um chamado e eu tenho uma aliança com aquele que me chamou. E porque eu tenho uma aliança com aquele que me chamou, eu estou extremamente comprometida em falar só a verdade para a noiva do Cordeiro. Amém? O livro do Apocalipse é o livro das revelações. A palavra Apocalipse por si só já significa revelação. E o livro do Apocalipse não é um livro de fácil compreensão. Talvez seja por isso que pouca gente ousa falar sobre o Apocalipse, porque compreender o Apocalipse não é para qualquer um. Quando estudamos teologia, nós observamos que o livro do Apocalipse, ele tem no mínimo 4 tipos de interpretações. Por quê? Porque é um livro que as pessoas ao lerem precisa observar bem os demais livros, precisa ser comparado com o livro de Daniel, precisa ser comparado com o livro de Malaquias. É um livro que nós precisamos ir buscar em outros livros algumas partes para termos a compreensão desse livro. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 19, se puder colocar aí por favor, nós vamos encontrar uma das diretrizes para entendermos um pouquinho do Apocalipse. Porque no capítulo 1, versículo 19, olha o que o Senhor está dizendo para o apóstolo João: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, o que o Senhor Jesus está falando para João? João, você vai escrever as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, o Apocalipse, ele é passado, presente e futuro. E quando nós lemos o Apocalipse, nós precisamos discernir o que é que está no passado, o que é que está no presente e o que é que está no futuro. O livro do Apocalipse, ele foi revelado ao apóstolo João quando este estava preso, exilado numa ilha chamada Patmos. O apóstolo João, quando estava preso nessa ilha, ele era o que restava dos apóstolos. Ele foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. Ele morreu de velhice, morreu de velho. Ele não foi morto pelas mãos dos homens, ele morreu de velho. Domiciano, o imperador romano, ele levantou uma estátua e ele exigia para si a adoração. Mas o apóstolo João, conhecedor das escrituras, não adorava outros deuses. Então o apóstolo João, ele recusa prestar adoração a Domiciano. E foi por esta causa que Domiciano mandou encerrar o apóstolo João nessa ilha chamada Patmos, aonde estavam muitos outros presos para morrerem ali exilados. Então João, lá nessa ilha, ele recebe a revelação, porque Deus, ele escolhe lugares específicos para mostrar coisas específicas para pessoas específicas. Sempre que o Senhor te colocar em um lugar difícil, entenda, ele quer te mostrar alguma coisa especial ali. Então foi nessa ilha que João vai receber a revelação do Apocalipse.
E veja bem, nesse contexto que lemos, ou melhor, nesse único versículo que lemos, nós vamos encontrar aqui uma informação e nós vamos encontrar também uma advertência. A informação é: eis que venho sem demora. Jesus estava informando: olha, eis que venho sem demora. Essa era a informação. A exortação ou o aviso era: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guarda o que você tem, para que ninguém roube, para que ninguém tome a sua recompensa. Vamos recapitular algumas coisas que falamos no domingo atrasado, que algumas pessoas não estavam e outras não lembram. Domingo atrasado, né? Nós falamos sobre o arrebatamento, sobre salvação. Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Ele disse: eu venho sem demora. Quem é que vai ser arrebatado quando Cristo vier arrebatar a igreja? Aqueles que creram e confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses que creram e confessaram a Cristo, eles farão parte dessa primeira leva, chamada arrebatamento. Mas quando se fala de crer, a salvação, amados, é algo que parece assim, tão fácil, mas tão fácil que as pessoas duvidam dela. O texto diz: se você com a tua boca confessar e com o teu coração crer, está salvo. Está salvo do quê? Está salvo do lago de fogo. E o inferno? Não, esquece o inferno, ninguém vai morar lá. Esquece o inferno. O negócio é muito mais perigoso do que o inferno. Quem não é salvo vai para o lago de fogo, aonde a palavra do Senhor diz que bicho nenhum morre, fica tudo vivo lá. Mas quando o texto fala de crer em Cristo, às vezes algumas pessoas levantam sua mão para aceitar a Jesus, mas será que elas crêem? Eu acredito que essa tomada passa eletricidade. Eu não ousaria pegar um prego e colocar aqui em sã consciência, porque eu creio que passa eletricidade, e que se eu colocar um prego aqui eu vou tomar um choque, e posso até morrer. Então, o crer em Cristo traz temor. Então, quem crê em Cristo é temente. Quem crê em Cristo, recebe a Cristo, muda a conduta, muda o caráter, procura obedecer, procura fazer a vontade dEle. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu disse que creio em Cristo, mas eu continuo vivendo a mesma vida. Não, você não teve um encontro com Cristo. Você está se enganando. Você está mentindo para você. Te venderam uma fé barata. Porque quando nós cremos em Cristo, nós mudamos a nossa conduta, nós mudamos a nossa maneira de viver. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando eu aceito Jesus, quando eu creio em Jesus, confesso Ele diante dos homens, eu não sou mais condenado ao lago de fogo, que é chamado de segunda morte. E o lago de fogo ele é mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14 e 15, por favor. Aleluia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Até aí tá bom. Então, o inferno vai ser lançado no lago de fogo, junto com a besta, com o falso profeta, que é assunto para outro dia, porque eu não consigo falar tudo hoje por causa do tempo. Então veja bem, você confessou a Jesus, você aceitou a Jesus, se Ele voltar hoje, se o arrebatamento for hoje, você vai.
Se o seu fôlego de vida for tirado hoje, os anjos vêm, te recolhem e te levam para a presença do Senhor. Combinado até aqui? Tudo certo? Ok. Então veja bem, mas a pergunta é, estou recapitulando algumas coisas, mas a pergunta é, como os salvos viverão na eternidade? Uma coisa é eu saber que eu estou salvo, mas como será na eternidade? Será que a Bíblia fala como nós vamos viver na eternidade? Como será lá na eternidade? A Bíblia fala. A Bíblia conta para nós como que nós vamos viver na eternidade. E são as nossas obras que vão determinar como nós vamos viver na eternidade. Eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu vou para a eternidade. Mas as minhas obras determinam como eu vou viver na eternidade. As nossas obras determinam se nós vamos ser apenas salvos ou se nós vamos reinar com Cristo. Por favor, recapitulando, coloca para mim Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão pede o quê? Reino, eu quero reinar. Mas Jesus vai dizer para ele: eu vou te dar salvação. Não tem como eu te dar reino. Por quê? Porque você não tem boas obras. A salvação ele recebe. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pede: eu quero reinar, eu quero entrar no reino. O Senhor diz: não, você vai ter salvação. Reinar não. Estou pregando devagar para você entender. Porque o reino ele é conquistado e com muito esforço. Olha o que disse Mateus capítulo 11, a partir do versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 12. Porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O termo fazer violência para entrar no reino vem do grego biadzo, que significa se esforçar, e um pouco além da força. Jesus está dizendo: olha, o menor no reino será maior do que João. Por quê? Porque João não entrou no reino. Também é assunto para outro dia. Então ele diz: os que entrarem no reino, esses sim, serão chamados de grande. Aqui na terra João é grande, mas lá no reino, o menorzinho será maior do que ele. Por quê? Porque o reino, ele vai ser tomado por muito esforço, vai ter que se esforçar muito. Então veja bem, a salvação é de graça, é um presente. Mas o reino é por esforço. Pessoas esforçadas, pessoas de boas obras é que vão entrar no reino. Só as pessoas esforçadas irão receber galardão, irão receber posições, irão receber coroas, irão receber cargos e funções especiais no reino. Só pessoas de boas obras. Porque o reino, para ser conquistado, exige esforço, exige trabalho e exige dedicação. Amém? Então qual é o sentido dessa vida? O sentido dessa vida é trabalhar aqui para receber o pagamento na eternidade. Esse é o sentido da nossa vida, é trabalhar aqui para receber o pagamento lá na eternidade. Lembra que Jesus falou: ajuntai tesouros no... Então eu trabalho aqui para eu receber o pagamento lá. Um dia nós vamos morrer. Ou tem alguém aqui que não vai? Se Jesus vier essa noite, ou daqui a um minuto seguinte, você não morre. Mas se Jesus demorar um pouco mais, essa geração vai passar. Nós vamos morrer.
Então veja bem, o problema de muita gente é que eles focam no hoje, no agora, e eles esquecem que existe a eternidade. O que é a eternidade? É um tempo que não terá fim, é eterno. Então não foque no hoje, porque Moisés escreveu no Salmo 90 que é 70 anos essa vida, o que passa disso é canseira, é enfado, ninguém aproveita mais nada nessa vida depois dos 70. Então veja bem, temos uma eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, que se nós ficarmos esperando em Jesus só nessa vida, nós somos os piores miseráveis. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que espera as bênçãos, as recompensas só nessa vida. Não, se você só espera isso, você é a pessoa mais miserável. O apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Porque os que são de Cristo, os que creem verdadeiramente em Cristo, eles se preparam nessa vida para viver a eternidade. Oh glória! Todos nós fomos salvos para uma missão. Por favor, coloca para mim Efésios 2:10. Efésios 2:10, olha o que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, levantei minha mão, aceitei Jesus, fui salvo para quê? Para boas obras. Porque o Senhor preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Aí depois chega Jesus, dizendo em João, capítulo de número 15, versículo 1 até o 6, depois o 8 e o 16. Diz assim, olha o que Jesus diz. Eu fiz questão de ler essa parte um pouco extensa para entendermos. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ela vai ser tirada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Coloca para mim o 8 e o 16 apenas. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discípulo de Jesus dá fruto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está deixando bem claro que se eu sou salvo, eu dou fruto. Se eu não dou fruto, eu posso não ser salvo. Há um contraste aí. Há uma incoerência em ser salvo e não dar fruto. É uma coisa incoerente, não condiz com o que a palavra diz. Ele diz, se vocês estão em mim, eu sou uma videira, vocês são os ramos. Esse ramo, se está ligado na videira, vai dar algum fruto. Se não dá fruto, é porque não está ligado na videira. Se alguém não está dando fruto, cuidado, você pode não ser um salvo. Você pode ter levantado a mão, aceitado Jesus, mas as suas convicções não estão corretas. Pode não estar sendo salvo. Então vamos lá. Então o Senhor Jesus espera que nós venhamos a dar fruto. Por favor, coloca para mim na Bíblia NVI, versão NVI, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce é Cristo, usando, olha bem, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Presta atenção. As obras de alguém
vai ser passada no fogo. Se a obra desse alguém for consumida, esse alguém vai ter prejuízo, mas vai ser salvo, como alguém que escapa através do fogo. O apóstolo Paulo, ele está falando que existem pessoas que as suas obras são obras perecíveis. O que são obras perecíveis? São obras que morrem com a gente. Um exemplo, irmã Lucinéia é uma ótima mãe, mas Cristo não salvou ela para ser uma ótima mãe. Cristo salvou ela para obras eternas. Ser uma ótima mãe é mais que obrigação. Entendeu? Ah, o fulano é um ótimo filho. Ok, não há mérito nisso. É sua obrigação ser um ótimo filho. São obras perecíveis. Por isso tem gente que fala assim: ai, fulano morreu, ele não aceitou Jesus, mas eu acho que ele foi para o céu porque era tão bonzinho. Vou nem prolongar para não arrumar inimigo. Cristo te salvou para obras eternas. Fulano era bonzinho, foi amigo de todo mundo, tá, mas Cristo não salvou ele para ele ser amigo de todo mundo. É nossa obrigação não arrumar encrenca com os outros. Ele nos salvou para boas obras. Fulano fazia de tudo no trabalho, ele queria subir de cargo, ele era um ótimo funcionário, mas se ele morrer, essas obras vão morrer com ele. Não serve, lá na eternidade, esse tipo de obra não são contadas como obras que ao ser passada pelo fogo, permanece. São obras que ao ser passada pelo fogo vai perecer, como nós lemos aqui, ó. Essas obras são madeira, são feno e são palha. Feno, madeira e palha são obras que quando passar pelo fogo vai ser queimada, não pode ser contada na eternidade. Agora veja bem, ele fala que existe uns que edifica sobre esse fundamento e as suas obras são prata, ouro e pedras preciosas. Essa prata, ouro e pedras preciosas, quando passada pelo fogo, elas permanecerão. Por quê? Porque são obras que nós fazemos para o reino de Deus, e essas obras serão contadas lá. Essas obras, elas estarão entesouradas lá. Lembra do tesouro no céu? Pois é, as obras que nós fazemos para o reino, essas sim, elas serão contadas lá. Então veja bem, nós vamos permanecer, ou aparecer, sermos colocados diante do tribunal de Cristo. E quando nós formos colocados ali, as nossas obras serão manifestadas. Acabamos de ler, está no versículo 13, você pode acompanhar, por favor. Está no versículo 13 de 1 Coríntios 3. Essas obras, elas serão manifestadas, ela será mostrada lá diante do tribunal de Cristo. E quando essas obras forem mostradas, nós vamos receber um julgamento. E esse julgamento será para quê? Para recebermos recompensa ou castigo. Ai, pastor, eu achei que o castigo era só no trono branco. Agora eu te mostro. No tribunal de Cristo também tem castigo para quem não trabalha. Oh, preguiçoso, vai ter com a formiga. Quando nós apresentarmos diante do trono de Cristo, vai ser nos dada uma roupa. Lembra que eu disse no domingo atrasado? Fica tranquilo, estiver banhando pelado, fica tranquilo, vai ter uma roupa nova lá. Você vai subir pelado de todo jeito, fica tranquilo. A roupa espiritual é outra, nessa aqui não. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Sabe aqueles crentes que ficam apegados em roupa? Pois é, vai servir lá não. Lá a roupa é outra, gente. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou as obras dos santos, que é a mesma coisa, só até o 8. Então,
foi lhe dada uma vestimenta de linho fino, que são o quê? A justiça dos santos, ou a roupa dos santos. Ou seja, as nossas obras aqui, as nossas boas obras aqui, as obras que nós fazemos para o reino, lá na eternidade, elas se transformarão em vestes. Elas vão se transformar em roupa. A Bíblia vai falar de 2 tipos de roupa lá na eternidade. Por quê? Porque haverá 2 tribunais, e em cada tribunal nós vamos estar vestidos com uma roupa diferente. Você pensa que o céu não é chique? Em cada tribunal vai ter uma roupa, como por exemplo, quando a igreja de Cristo subir e passar pelo tribunal, para chegar no tribunal de Cristo, tem o grande trono branco. Quando o Pai olhar para nós, para a gente não ficar enroscado no trono branco, a gente vai ter que estar vestido de Cristo. Vestes de Cristo. Lembra que ele disse: aconselho-te que de mim vocês comprem vestes para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando você confessa Jesus, crê em Jesus, você recebe uma veste espiritual. E quando o Pai olha para você e vê essas vestes de Cristo, foge de ti a ira de Deus. Porque a ira de Deus é para os ímpios, é para os que não aceitaram o Filho de Deus. Ei, quando nós chegarmos diante do Pai, Ele não vai nos aceitar porque você foi bom. Quando chegar diante do Pai, Ele não vai te aceitar porque você vestiu uma saia comprida. Não. Quando você chegar diante do trono, alguém olhou para mim assim. Quando você chegar diante do trono, Ele não vai te aceitar porque você não cortou o cabelo. Não, Ele não vai te aceitar. Ele não vai te aceitar porque você não usou maquiagem. Não, quando você chegar diante do trono de Deus, Ele vai te aceitar se você estiver vestido com vestes de Cristo. Isso faz com que o Pai te aceite se você estiver vestido com vestes de Cristo. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Quando Jacó chega diante do pai, do que ele estava vestido? Ele estava vestido de Esaú. Ele estava vestido de primogênito. Aí porque ele estava vestido de primogênito, o pai toca nele e diz: te dou a bênção da primogenitura. Quando nós chegarmos lá, nós vamos chegar de mão vazia, não. Nós vamos chegar revestido de Cristo, por causa do sangue de Cristo. E é isso que nos garante, passar diante da condenação sem ser condenado. Porque Cristo é o que nos salva. Ninguém é salvo por ser bom, ninguém é salvo por querer fazer mais. Não, a salvação é de graça e pela graça. E essa salvação ninguém toma de nós, mas nós podemos deixá-la ou abandoná-la. Muita gente troca a sua salvação. Pratos estão todos os dias sendo oferecidos para que pessoas larguem a tua salvação, troque a sua salvação. Quantas pessoas se apostatam da fé? O que é apostatar da fé? Abandonar a fé. Abandono de fé faz você largar de mão a sua salvação. Quantas pessoas se apostatam da fé? Quantas pessoas largam a sua salvação? Mas veja bem, muitas pessoas podem desistir dessa corrida. O apóstolo Paulo trata a salvação como uma corrida. E ele diz: mas se você perseverar até o fim, tem que ter perseverança. Quando nós perseveramos, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós perseveramos, aleluia, o sangue de Cristo permanece sobre nós. A salvação de Cristo permanece sobre nós. Então veja bem, diante do trono branco eu me visto de cordeiro, mas agora diante do tribunal de Cristo eu me visto de linho fino, que são as minhas obras. Veja bem, o linho fino são as obras de justiça. Quem não tem obras, quem não tem obras de justiça, quem não tem boas obras, vai chegar nu perante o cordeiro.
vai chegar lá e não vai ter o que vestir. Vai estar nu, e falta-me tempo para falar da parábola daquele que estava nu e teve que ser tirado. Mas vamos lá, o horário está bastante avançado, e eu quero terminar com vocês falando das coroas, e eu preciso chegar com vocês até aqui. Efésios capítulo 2, versículo 10, por favor, coloca para mim. É uma repetição, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Então veja bem, Cristo não te salvou para você sentar nessa cadeira e ficar aí parado. Olha para quem está do teu lado e diga: Cristo quer que você se movimente. Você não foi salvo para viver aí parado. Veja bem, as suas boas obras não te levam para o céu, mas quando você for para o céu, você vai ter que levar as suas boas obras. Quem pode entender? Quem nos leva para o céu é o sangue de Cristo, não são as nossas obras. Mas quando a gente for para o céu, a gente tem que levar as boas obras. A gente não pode chegar lá de mão vazia. Por quê? Porque se você chegar no céu sem obras, você vai ser corrigido, disciplinado, e a Bíblia diz que sofrerá dano. Tem gente que não acredita, né, irmão? Já vou te mostrar o versículo. Se você chegar sem boas obras, o Cordeiro não vai te aceitar para reinar com ele. Então veja bem, diante do Cordeiro, as desculpas não colam. Já pensou você chegar diante do Cordeiro e falar assim: ô Jesus, eu trabalhava demais, não tinha tempo. Aí ele vai te perguntar: e desse trabalhar demais, o quanto você trabalhou para mim? O quanto você trabalhou para o reino? O quanto você fez pelo reino? Não vai colar, irmãos. Estou sem tempo, não vai colar. O Cordeiro deu 24 horas para cada um de nós. Todo mundo tem 24 horas, todo santo dia. E tem um negócio, a palavra do Senhor nos diz que Ele está abreviando os dias por causa dos salvos. Você percebeu que os dias estão passando assim, ó, rápido? Um dia desse era Natal, já vai ser Natal de novo daqui uns dias. Ó, tá rápido, por quê? Porque Ele diz que por causa dos salvos, Ele estava abreviando os dias. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a obra. E deixa eu te contar uma coisa: não adianta inventar desculpa. Se você não desce no poço, segura a corda para quem está descendo. Mas alguma coisa você pode fazer, alguma coisa você tem que fazer. Quem pode entender isso? Ai, pastora, eu vou dizer uma coisa: eu não sei pregar, tá? Você não prega, mas pelo menos dizima para manter as portas da igreja abertas, para a gente pagar os custos. Seja pelo menos um dizimista. Segura a corda para quem está descendo. Ai, pastora, eu não canto. Então oferte para comprar um microfone, para comprar uma caixa. Segura a corda para quem está descendo. Ai, pastora, mas eu não tenho carro para trazer ninguém para a igreja. Mas você tem uma boca e 2 joelhos para dobrar e pedir para Deus: Senhor, traz, Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor, liberta, Senhor, transforma. Alguma coisa você pode fazer. Quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos amontoando, diz a palavra, pedras na nossa coroa. Estamos amontoando pedras na nossa coroa, porque na eternidade vai haver recompensas, mas vai haver também muito arrependimento. Mas pensa no lugar aonde vai ter arrependimento. Repete para mim, por favor, 1 Coríntios 3,15. Coríntios, estamos em Crônicas. Eu vi lá os filhos de Joaquim, falei: misericórdia, Joaquim no Novo Testamento. Eu estou ficando doida. Se o que alguém construiu se queimar,
esse sofrerá prejuízo. Vai ter prejuízo lá, irmão. Tem gente que vai sofrer prejuízo. Agora, por favor, abra para mim Lucas 12, do 46 ao 48. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Não é com os ímpios não, com os infiéis. Veja isso, olha esse texto. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja e nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece, não conhece a vontade do Pai e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito também será pedido. Aí eu pergunto para os preguiçosos: só ser salvo tá bom? Quem no domingo atrasado estava aí, ó, pensando: não, só de chegar no céu tá bom, vai apanhar lá. Ei, chegou lá sem obras, ó, Senhor, olha, veja bem, olha o que ele está dizendo. Essa pessoa vai sofrer açoites severamente. Aí a pergunta de muita gente, a desculpa vai ser: Senhor, eu não fiz a obra porque eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Vai apanhar do mesmo jeito. Vocês leu comigo? Pelo amor de Deus, gente. Eu não sabia qual era o meu chamado. Vai apanhar. Não está falando de inferno, não está falando de gente que não foi salvo. É salvo, não fez nada, ó, vai apanhar. Vai sofrer açoite. O que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, vai sofrer um pouco mais. Quem não sabia, vai apanhar menos, mas vai apanhar também. Marca aí para você ler na sua casa. Talvez aqui você não acredita, assim, pá, dá aquele impacto. Lê lá na sua casa para você acreditar no que eu estou falando. Então veja bem, quando nós subirmos daqui, nós vamos para o tribunal de Cristo, ou o Bema. Bema significa plataforma elevada, aonde se recebe recompensa, galardão, o pódio. Então veja bem, o pódio é onde você vai lá para receber galardão por aquilo que você fez, pelas tuas boas obras. E o que vai diferenciar os galardões lá, as recompensas, serão as coroas que nós vamos receber nesse tribunal. E eu já parto para o fim com vocês. Lá nós vamos receber 5 coroas. Quem está anotando pode escrever que eu vou te esperar. A primeira coroa é a coroa da vida. Por favor, coloca para mim Tiago 1,12. A coroa da vida. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Agora, por favor, coloca Apocalipse 2,10. Primeira coroa, coroa da vida. Apocalipse 2,10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Para quem é a coroa da vida? Quem vai receber a coroa da vida? Quem vai receber a coroa da vida é aquele que sofre a provação e a suporta.
A coroa da vida também é chamada de coroa dos mártires, porque os mártires também receberão dessa coroa. Então quem suporta a provação, Deus nos permite passar por dias difíceis, Deus nos permite passar por provas. Quem suporta as provações e dá glória ao nome do Senhor em meio às provações, e não sai da presença do Senhor em meio às provações, e continua crente em meio às provações, esse receberá a coroa da vida. Então eu quero dizer uma coisa: se você está sendo provado e está suportando, está aguentando, suporta um pouco mais, aguenta um pouco mais, porque está reservada para você a coroa da vida. Oh glória! Aí quando você estiver lá andando nas ruas de ouro e de cristal, alguém vai olhar para você com a coroa da vida na cabeça e vai dizer: olha lá, ele suportou provação na terra, ela aguentou as provações, ele suportou, ela suportou. Olha a coroa que ela está usando, olha a coroa que ele está usando. É coroa de quem suporta a prova, é coroa de quem aguenta, é coroa de quem é adorador. Oh glória! Coroa da vida. A segunda coroa está lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Coroa de justiça. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Prossiga. Agora me está reservada, está preparada para mim, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Para quem é a coroa da justiça? Para quem ama o dia da vinda do Senhor. Ei, essa coroa de justiça é para quem prega o que eu estou pregando agora, a vinda de Cristo. Essa coroa de justiça é para quem está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou te esperando, eu não vejo a hora de chegar no céu. Maranata, vem Jesus, eu estou te aguardando. Essa coroa é para quem ama a vinda do Filho de Deus, é para quem está esperando o arrebatamento. E quando você estiver lá, com a coroa de justiça na cabeça, passeando pelas ruas de ouro e de cristal, vão olhar para você e vão dizer: lá vai ele, lá vai ela, que estava na terra, mas não queria viver na terra, morava na terra, mas todos os dias desejava que Cristo voltasse, mas todos os dias trabalhava para que Cristo voltasse. Todos os dias dizia: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Tem gente que está por aí dizendo assim: não Jesus, espere eu casar, não Jesus, espera isso. Mas tem gente: Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, eu estou te esperando Jesus. Os que amam a vinda de Cristo receberão a coroa da justiça. Terceira coroa está em 1 Pedro, capítulo de número 5, do versículo 1 até o 4. Coroa de glória. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o façam na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, para quem é a coroa de glória? Para quem cuida de pessoas, para quem pastoreia,
para quem evangeliza, para quem discipula, para quem cuida de pessoas, para quem faz a obra de Deus por amor e não por ganância, para quem faz a obra do Senhor de forma ordenada e não de forma relaxadamente. Essa coroa será entregue para aqueles que amaram almas, para aqueles que cuidaram de vidas. Aí vão olhar você passeando pelas ruas de ouro e de cristal e vão dizer: lá vai ele, lá vai ela, que lá na terra cuidou de pessoas, amou almas, pastoreou, cuidou, discipulou, viu no pecado, corrigiu, trouxe para perto do altar. Ei, esse rabai andecou, mandalava soraia. Esses receberão uma coroa de glória que o Supremo Pastor vai dar para aqueles que também pastorearam. Quarta coroa é chamada de coroa incorruptível ou coroa dos vencedores. Nós encontramos ela em 1 Coríntios, capítulo 9, do 22 ao 25. Aleluia. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal maneira que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, uma coroa incorruptível, uma coroa que não será deteriorada. Então quem vai receber essa coroa incorruptível, a coroa dos vencedores? Quem recebe essa coroa? Veja bem o que o texto está dizendo. Ele está dizendo: olha, o corredor, ele se abstém de algumas coisas que pode fazer ele ficar fraco na corrida. Quem é que vai receber essa coroa? Quem vive uma vida de renúncia. Quem vai receber essa coroa? Quem renuncia o pecado. Quem é que vai receber essa coroa? Essa coroa incorruptível. Aqueles que todos os dias lutam contra o pecado. Aqueles que todos os dias lutam para não fazer a vontade da carne. Aqueles que todos os dias sujeitam a sua carne ao domínio de Cristo. Essa coroa é para quem está vivendo uma vida de renúncia para agradar a Cristo. Tem gente que ficou triste, já pensou: essa coroa não é para mim. Vale a pena. Vale a pena renunciar ao sexo fora do casamento. Vale a pena renunciar à bebida. Vale a pena renunciar à maconha. Vale a pena renunciar ao vício. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar tudo que desagrada o teu Senhor para receber uma coroa incorruptível. Porque quando você estiver andando pelas ruas de ouro e de cristal, vão olhar para você e vão dizer: lá vai ele, lá vai ela. Não se dobrou ao pecado, não se dobrou às propostas do mundo, não se dobrou a imundícia. Lá vai ele, lá vai ela, que dizia não para o pecado. Lá vai ele, lá vai ela. Olha a coroa dele, olha a coroa dela. É coroa incorruptível, é coroa de vencedor, é coroa de quem vence o pecado, é coroa de quem não se dobra, é coroa de quem não se rende, é coroa de quem sabe renunciar o pecado. Meu Deus. Quinta e última coroa, coroa da alegria. Vamos ler 2 versos. Vamos ler, ou melhor, 2 livros. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20.
Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? 20. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Se você não entendeu, eu vou esmiuçar para você. Para quem é a coroa da alegria? A coroa da alegria é dada para quem ganha almas. O apóstolo Paulo olhava para as almas que ele havia ganhado e dizia: vocês são a minha alegria. Lá no céu eu vou receber uma coroa de alegria. Então a coroa de alegria é para quem ganha almas. Coroa de alegria, aleluia, é para a ovelha que gera ovelha. Ou coroa de alegria é para quem discipula. Coroa de alegria é para quem prega a palavra. É por isso que tem tanta gente triste. Sabe por quê? Porque não prega para ninguém, não testemunha de Jesus para ninguém, não ganha ninguém, não convida ninguém para vir na casa de Deus, não traz ninguém para o altar. É por isso que está triste. Quem ganha almas vai receber a coroa da alegria. Essa pessoa vai estar passando ali por aquelas ruas tão lindas de ouro e de cristal e vão dizer: lá vai um ganhador de almas. Lá vai alguém que era salvo e porque era salvo queria salvar os outros também. Lá vai um ganhador de almas. Lá vai uma ganhadora de almas. Lá vai um homem e uma mulher que povoou o céu. Lá vai um homem e uma mulher que quando via alguém caminhando a passos largos para o lago de fogo, fazia ele retornar o caminho e levava ele para a presença de Deus. É por isso que o apóstolo João escreve: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está vindo sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que pode tomar a nossa coroa? Faltar-me-ia tempo para dizer as mais variadas coisas que pode tomar a nossa coroa, mas falarei de uma apenas. Diga comigo: obras mortas. O que são obras mortas, pastora? O que são obras mortas? Aquela obra que era para mim ter feito e eu não fiz. Entendeu? Aquela obra que era para você ter feito e você não fez. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo trouxe no teu espírito para você interceder por ela? Você sentiu no teu espírito que você tinha que interceder por aquela pessoa, mas você fez o quê? Nada. Pois é, obra morta. Sabe aquela pessoa que você viu perecendo, você tinha condições de fazer alguma coisa, de ajudar, você não ajudou? Obra morta. Toda obra que é para você fazer e você não faz é uma obra morta. Será contada como obra morta. Irmãos, aonde eu vou, Deus me dá uma revelação, eu chego na pessoa, eu falo, é no Uber, aqui eu não ando de Uber, mas quando eu vou para São Paulo, Deus me usa para falar com os Uber lá. Aonde eu vou, irmão, o Espírito Santo fala, eu vou falar. Eu não quero saber de obra morta. Por isso Salomão escreveu: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o segundo as suas forças, porque na sepultura para onde vais não tem obra. Lá você não pode fazer mais nada, mas aqui você pode. Ei, tem muita gente acumulando obras mortas, porque tanta coisa que era para você fazer, mas você não faz. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Espírito Santo deu para cada um de nós. Diga comigo: para cada um. Para cada um, todo mundo tem. Para cada um de nós o Espírito Santo deu dons e talentos. E para que Ele nos deu esses dons e talentos? Para nós trabalharmos, para nós fazermos boas obras. Para quê? Para juntarmos tesouro no céu, para nós não chegarmos nu diante do Cordeiro, para chegarmos com vestes de justiça e receber a coroa da vida, para receber a coroa da justiça, para receber a coroa de glória, para receber a coroa incorruptível, para receber a coroa da alegria. Pastora, vai ser 5 coroas na cabeça? Eu não sei, mas sabe o que é que eu sei? Eu sei que a Bíblia diz assim, ó, lá no céu
céu tem 24 anciãos. Esses 24 anciãos, cada um tem uma coroa, e de tempos em tempos eles se dobram, eles tiram a coroa e lançam para o cordeiro e diz: digno é o cordeiro de receber honra, glória, louvor, adoração. Então quero saber, ei, lá no céu, se eu tiver 5 coroas, todas as 5 eu vou colocar nos pés do cordeiro e vou dizer: digno é o cordeiro de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Essas coroas, eu não sei a sua, mas a minha eu vou colocar nos pés do cordeiro. Sabe por quê? Porque foi ele que me salvou, porque foi ele. Tudo é mérito dele, é por causa dele. Amai te calaço remai andarai. Ô glória! Ei, vou fazer um apelo nessa noite, porque o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de nos arrepender aqui, para não ter que arrepender lá. Arrepender do que, pastora? Das obras mortas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vim com essa palavra da parte do meu Deus, para dizer para você: ainda dá tempo, ainda dá tempo de ganhar alma, ainda dá tempo de testemunhar de Cristo, ainda dá tempo de ser um intercessor, ainda dá tempo de você pegar o carro que Deus te abençoou para comprar e buscar alguém para trazer na casa do Senhor. Ainda dá tempo de você arrepender dos cultos que você faltou, ainda dá tempo de você arrepender dos dízimos e ofertas que você não trouxe no altar. Ainda dá tempo. Dá tempo. Eu quero chamar no altar só as pessoas que se arrependem de verdade. Não vem porque eu estou chamando, não. Vem se sentir o arrependimento pelas obras mortas. Só você que sente arrependimento pelas obras mortas. Sai do teu lugar e vem, porque Jesus está voltando. Só você que se arrepende das obras mortas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu tenho compromisso com a sua alma. Eu tenho um compromisso com o meu chamado. Se você não tem nenhum tipo de arrependimento, fica tranquilo. Pode se aproximar mais do altar para dar lugar para algumas pessoas chegar. Pode vir. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não é a guerra que já vemos por aí. E esse fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Oh, glória a Deus! Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. E cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, e nas rádios não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu. Muita gente desapareceu. E muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus.
foi o fenômeno que aconteceu. Se prepare, ó igreja, serás levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Quem está preparado para esse encontro? Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? E até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, e nas rádios não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu e muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Se prepare, ei, ó igreja, aleluia, serás levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno, aleluia, que andarabachamandai a tua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno, aleluia, e breve levará a sua igreja pro céu. Ai, orai de rasuria la mandarabai. Oh, aleluia. Em breve a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E debarachonarai. Feche os seus olhos agora. Você que tem consciência que tem obras mortas aí, que era para ter sido feitas e não foram. Pessoas que você poderia ter ajudado e não ajudou. Coisas que você poderia ter feito e não fez. Arrepende-te enquanto é tempo. Se humilhe diante do Senhor agora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem coroas preparadas para você. Coroa da vida, coroa de justiça, coroa de glória, coroa incorruptível, coroa da alegria. Há coroas preparadas para você. Oh Espírito Santo de Deus, nós imploramos por tua misericórdia, por tua graça e por teu favor. Nós damos glórias ao teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão pelas nossas obras mortas. Obras que poderiam ter sido feitas, mas não foram. Senhor, eu te peço perdão pela nossa negligência. Senhor, eu te peço perdão pela nossa falta de consciência. Senhor, nós queremos o reino. Nós queremos conquistar o reino. Senhor, nós queremos o reino. Nós não queremos apenas a salvação, nós queremos o reino.
E por isso nós clamamos pelo reino nessa noite, e no nome de Jesus nós renunciamos agora, meu Pai, toda preguiça, todo desânimo, todo comodismo, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, que obras mortas não habitarão mais em nós. Em nome do Senhor Jesus, perdoa esse homem, perdoa essa mulher, meu Pai, perdoa essa pessoa, Senhor, que muitas vezes não estendeu a mão, que muitas vezes não abriu a boca para testificar do Senhor, que muitas vezes, Pai, deixou de ganhar almas, meu Deus, que muitas vezes, Pai, deixou de fazer o que o Senhor ordenou. Meu Deus, eu oro para que no nome do Senhor Jesus, as obras mortas saiam das nossas vidas, em nome do Senhor. Pai, nos perdoe, Pai, perdoe, nós nos arrependemos das obras mortas, nós nos arrependemos, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, nós não queremos perder a nossa coroa, nós nos arrependemos de toda obra morta, nós nos arrependemos daquilo, meu Pai, que nós deixamos de fazer, nós nos arrependemos, Senhor, e nos colocamos diante do Senhor, como o profeta Isaías: eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos, Pai, para toda boa obra. Meu Deus, usa as nossas mãos para toda boa obra, usa, Senhor, a nossa vida para toda boa obra. Nós queremos, Pai, praticar toda boa obra. Nós queremos, Pai, que as boas obras, Pai, estejam em nós, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ajuntar tesouro no céu, nós queremos, Pai, encher, meu Deus, esse tesouro com boas obras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, recebe, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso arrependimento. Receba, meu Senhor, o arrependimento dessa igreja, e no nome de Jesus, tenha misericórdia, dai-nos uma nova chance, dai-nos uma nova oportunidade, meu Deus, dai-nos uma nova chance, dai-nos uma nova oportunidade. Nós não queremos, Pai, obras mortas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, não queremos, Pai, somente obra de palha, obra de madeira, obra de feno. Nós queremos obra de ouro, obra de prata e de pedras preciosas. Usa, meu Deus, a nossa vida para toda boa obra. Usa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.